paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da nossa sala Abraão Digital. E nós estamos aí no quarto trimestre, dessas nossas lições da escola bíblica. E estamos falando nesse trimestre sobre missões até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Você tem pregado o evangelho de Cristo? É uma perguntinha pertinente nos dias atuais, A lição de hoje é de número 9, a igreja e o sustento missionário. Então nós vamos verificar que é possível sim enviar um missionário, e ao enviá-lo a gente precisa manter, garantir o sustento deste missionário. É responsabilidade da igreja para que integralmente esse missionário cumpra o ID de Jesus. O texto áureo está lá em Filipenses 4,19. Aliás, é muito importante ler esses 4 capítulos de Filipenses para entender em que circunstância Paulo escreveu, Por exemplo, ele vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aquele que oferta no campo missionário, Deus suprirá todas as necessidades. A verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. O conteúdo da lição está lá ao lado esquerdo do vídeo, os tópicos da lição, a igreja de Filipos, por isso que eu disse que é importante ler essa carta aos filipenses, E quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, ele estava preso em Roma, E essa carta é aproximadamente 61 depois de Cristo, que ele é escrita. Paulo escreve com saudade dos irmãos de Filipos e também agradecendo por quanto foram generosos no campo missionário no tocante à área financeira. Essa igreja ajudou muito a Paulo, Então é importante ler essa carta. No tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, ou seja, a igreja tem que cumprir as suas responsabilidades e saber o que vai ofertar e como vai ofertar. Esse dinheiro está sendo empregado para ajudar o que na vida do missionário? Por fim, aprendendo a investir na obra missionária. Você tem ajudado a obra missionária ou de vez em nunca a gente abre mão para a obra missionária? Pois bem, o objetivo da lição é explicar a relação da igreja, que somos nós, ou melhor, a igreja de Filipos, com o sustento missionário. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver o que essa igreja fez para com Paulo no campo missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário, o que é que o missionário precisa lá no campo, e conscientizar, e aí sim, aqui é nós, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. A palavra-chave é sustentar. Segundo o dicionário Oxford Language, o que ele diz que é sustentar? É o ato ou efeito de manter-se e alimentar-se. Ora, para mantermos vivo, e ele fala, para continuar vivo, eu preciso me alimentar. Logo, para eu manter, aplicar esse sustentar para o missionário, para mantê-lo vivo, para mantê-lo com saúde, gozando de boa saúde, alimentação, nutrição, manutenção do missionário, aplicando aí para a nossa lição, Aí sim, eu deixei um mapa, e esse mapa aqui, a ideia é mostrar a viagem de Paulo, Uma das viagens de Paulo. Então, o tópico 1 da lição vai falar a igreja de Filipos. E aí, no mapa, eu quero mostrar justamente que região do mapa fica Filipos e o sustento missionário, a importância dessa igreja para com Paulo, para com a obra missionária. Então, essa igreja, ela foi fundada no ano 49 de Filipos, eu estou falando, Porque a segunda viagem de Paulo, na viagem missionária, que ele vai com Silas, é nessa segunda viagem que ele vai em vários lugares fundando novas igrejas, e é no ano 49 a 52 que ele cria a igreja de Filipenses. E é nesse momento que Paulo, ele começa a ter esses contatos com esses irmãos, a pregoar as boas novas de salvação, e essa igreja passou a amar Paulo e amar a obra de missões. Paulo e a igreja de Filipos, nós vamos lá em Filipenses 4,16, porque também, uma e outra vez, perceba que essa igreja de Filipos, ela acaba ajudando Paulo, e ele registra isso em 4,16. Uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Eu fiz um triângulo aí, de que Paulo, ele trabalhou, e isso foi até um assunto da aula passada, de que é possível você pregar o evangelho utilizando da sua profissão, E é interessante que Paulo, ele trabalhou de quê? Ele fazia tendas, confeccionava tendas, barracas, tá aí dentro do triângulo ali pequenininho, Atos capítulo 18, versículo 3. Aí eu coloco assim, que lá em Éfeso, por exemplo, Paulo trabalhou em Éfeso. Eu não vou ler não, mas para ganhar tempo, depois você abre aí as referências. Atos capítulo 20, versículo 33 e 34, você vai ver que Paulo, ele exerceu essa sua profissão de fazedor de tendas em Éfeso, em Corinto, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 ao 12, e isso aqui faz ter a questão de assunto da nossa lição de hoje, e também lá em Tessalônica.
Paulo também trabalhou ali em Tessalonicenses. Isso eu faço questão de ler, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 9. Olha o que a Bíblia vai falar, né, a respeito de Paulo. Ele está lá em Tessalônica e ele está trabalhando, né? E aí 2:9 ele diz assim, ó: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, olha, trabalhando noite e dia fazendo barraca, irmão, não é fácil. E depois ainda tem que se preocupar em pregar o evangelho, em orar, em estar cheio do poder de Deus para fazer a obra. Aí Paulo está dizendo, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então o homem trabalhava dia e noite para não ser pesado à igreja de Tessalônica. Tudo isso para não pesar, para não ser, né, aquele crente que fica forçando os irmãos a ofertar. Ele falou, e ainda pregávamos o evangelho de Deus. Queridos, é salutar, sim, o obreiro ele trabalhar, ele ter o seu próprio ganho, sustento, mas é óbvio que aquele que vive integralmente na obra, ele tem muito mais tempo. Imagina você ficar dia e noite trabalhando, fazendo barraca, e ainda tem que ter todo o seu cuidado espiritual com a sua vida espiritual para pregar espiritualmente as pessoas e ganhá-las para Cristo. Então é muito melhor você ter uma igreja que sustenta esse missionário 24 horas e ele fica integralmente trabalhando na obra, do que missionário trabalhar secularmente, ficar o dia inteiro trabalhando e ter um pequeno período. Então, quer dizer, se Paulo nessa época não tivesse que trabalhar por quanto essas igrejas, né, de Tessalônica, de Éfeso, de Corinto, se essas igrejas já imediatamente começassem a ajudar Paulo e ele não precisasse trabalhar, com certeza teria alavancado ainda mais a obra de Deus, porque Paulo estaria focado sempre nisso. Mas Paulo era um homem equilibrado, porque ele poderia sim muito bem exigir que os irmãos o ajudassem, mas ele era equilibrado, ele sabia se comportar, vendo o comportamento dos cristãos, por exemplo, Corinto, que era uma igreja rica em dons espirituais, mas era fraca para ofertar, e conhecendo a fragilidade deles, não foi pesado neles. É o que está lá em 2 Coríntios 11, ele, pelo contrário, exerceu a sua profissão de fazedor de tendas. E lá em Éfeso a mesma coisa. Então Paulo era um homem muito inteligente. Observe no mapa lá acima que eu deixei em vermelho, Tessalônica. Tessalônica foi a terceira viagem missionária que foi fundada essa igreja. Paulo foi lá, como eu li para os irmãos, e pregou e trabalhou noite e dia, sofreu bastante ali, né? Ah, mas Paulo então era contra receber a oferta missionária? Pelo contrário, Paulo mostrou que é possível, né, um missionário não ser pesado a alguém e ter o seu próprio sustento. Afinal de contas, ele era judeu e estudava o farisaísmo, fez parte do farisaísmo, e ele queria ser um mestre da lei. E como a tradição judaica diz, para você ser um mestre da lei, você tem que ter uma profissão. Por isso que ele tinha já sua profissão, e ao entrar no reino de Deus pregando as boas novas, ele aprendeu isso lá atrás e aplicou aqui também. Peraí, se a igreja aqui não tem costume de ofertar, eu não vou pesar os irmãos, eu tenho minha profissão, vou garantir o meu próprio sustento. E assim o fez, né, como está nesse triângulo aí. Mas também, por outro lado, algumas igrejas ajudou Paulo, e é o próximo slide. Você percebe aí no triângulo que eu coloco lá, Paulo é sustentado pelos macedônios. Lá em Atos capítulo 20, depois você dá uma procurada aí, ele é sustentado pelos macedônios para quê? Para pregar em Corinto. Lá em Corinto, que Paulo também estava lá falando, e aí é a mesma referência, eu acabei não colocando aqui, é a mesma referência aqui, ó, de 2 Coríntios 11:8, você vai ver que Paulo está falando para os coríntios que os macedônios o ajudou financeiramente a pregar em Corinto, porque os irmãos não abriam mão para a obra neste momento, né? E também lá os filipenses, né? Paulo é sustentado pela igreja de Filipos para pregar onde? Em Tessalônica. Lembra no slide anterior, ó, que ele trabalhou em Tessalônica muito? Depois a igreja de Filipos, de Filipenses, ela acaba ajudando Paulo também em Tessalônica. Aliás, essa igreja de Filipos, ela ajudou Paulo várias vezes, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso daí. Lá em Acaia também, tanto os macedônios quanto os irmãos de Acaia ajudaram também financeiramente, e para ajudar o quê? A ajudar os irmãos, deixa eu subir aqui para você enxergar aqui no slide, ajudar os irmãos de Jerusalém. Então esses irmãos da Acaia também ajudaram, e tem outras passagens, né? Aqui em Romanos capítulo 15 também, você vai ver os irmãos também aprendendo, né? Paulo ensinando os irmãos ali de Roma, os romanos, a contribuir nessa obra missionária. Paulo falou assim, ó, prepara o dinheiro aí, vou passar no domingo para não perder tempo, para recolher esse dinheiro para a gente levar para ajudar os irmãos judeus. Então Paulo começou a ensinar o povo a ofertar também. E ofertar para quê? Para encher o bolso do missionário, como a gente ouve alguns escândalos hoje. E esse é um dos maiores problemas, né? Por causa de
péssimos homens que se intitulam homens de Deus, eles acabam se tornando avarentos, e aí o povo começa a ver esses homens pegando dinheiro e fazendo do dinheiro seu bel prazer, amantes do dinheiro, enquanto que Paulo está ensinando genuinamente, humildemente, as pessoas a abrirem mão, porque quanto mais ofertavam, mais pessoas ele conseguia ajudar. Pode ver, Romanos 15, 26, ele está pegando oferta para ajudar os irmãos carentes lá em Jerusalém. Romanos 15 você vai ver falando, vamos ajudar os irmãos lá da Judéia. Eles têm gente pobre que precisa de ajuda. E ao mesmo tempo, ajudava Paulo na sua alimentação também, isso era óbvio. Mas Paulo não era avarento, pegava dinheiro, pelo menos o texto bíblico não mostra, e pela magnitude da forma que esse homem trabalhou, nós vemos a simplicidade e o temor dele para com Deus, né? A tal ponto que fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para você bater a mão no peito e falar assim, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo, no altar. Então, glória a Deus pela vida do servo de Deus, Paulo, um homem temente. Vamos avançar. Aí sim, na lição nós vamos aprender, irmão, que hoje nós estamos tratando justamente isso, um planejamento estratégico missionário, a sustentabilidade desse missionário. A aula passada, o missionário era aquele que tinha sua própria profissão e a usava, ele era autossustentável e ele usava a sua profissão para pregar o evangelho. Vai ter resultado? Vai, mas talvez um pouco menor do que esse missionário que está sendo enviado por uma igreja, sendo integral na obra de Deus. Isso é óbvio, o homem está vivendo 24 horas para a obra de Deus, enquanto que se eu estou usando a minha profissão, é 10, 12 horas ao dia trabalhando e algumas pessoas eu falando do amor de Cristo. Outra figura, que é a da lição de hoje, o homem está trabalhando o dia inteiro para o reino de Deus. Temos que, antes de enviar um missionário, antes de enviar, a gente tem que se atentar para um planejamento de custos. Peraí, a minha igreja, ela é uma igreja missionária, ela vai enviar um missionário, então eu tenho que entender o seguinte, qual é o padrão de vida do país que eu vou enviar esse missionário? Eu tenho que conhecer qual é o idioma desse país. Também tenho que conhecer o idioma desse país para treinar o meu missionário. Ele tem que aprender a falar esse idioma. Quanto que eu vou gastar de alimento? Esse missionário está indo com quem? Com a esposa, os filhos, 2 filhos, 3? A alimentação eu tenho que garantir. Então tem que pôr tudo numa planilha. A moradia, quanto que é o aluguel lá? Vai alugar de imediato uma igreja? Não, por enquanto não. Ele vai começar ali e depois ele vai fazer um levantamento. Talvez vou ter que ajudar mais. O transporte dele, a educação, a saúde da família é muito importante. De repente, nesse país que ele está indo, o sistema de saúde é precário, público, né? Então eu vou ter que pagar um plano de saúde, porque não é simplesmente eu pegar um missionário e jogar lá no meio dos leões e falar, se vira, ganha alma aí porque eu tô te enviando. Não basta dar esse tapinha, né? Essa mãozinha, empurrãozinho no missionário. Eu tenho que dar todo o sustento, todo o aparato. Se eu não tenho condições, eu nem envio um missionário, né? Vamos partir desse princípio. Por último ali tem um contrato. É até estranho falar, peraí, eu vou fazer um contrato igual um contrato de compra e venda. Sim, é um contrato onde eu, igreja que estou enviando, assumo esses compromissos, essa responsabilidade. Em contrapartida ao missionário, você tem a responsabilidade de também desbravar o reino de Deus e implantar o reino de Deus nesta região que você está sendo enviado. E isso é importante, é bom para ambas as partes, para amparar os dois lados. Isto são responsabilidades importantes, a gente tem que ter um comprometimento com o missionário. A igreja que está enviando tem que ter o seu compromisso. Que compromisso é esse? Todo o suporte financeiro. Às vezes eu mando para o missionário lá X valor, mas de repente ele acaba, irmão, dessa vez eu precisei comprar mais Bíblia, mais folheto, eu precisei fazer uma obra diferente, eu tive que montar uma barraca de lanche e eu gastei com muito lanche, então dessa vez o dinheiro que vocês estão me enviando, poderia me jogar um pouquinho mais, porque o missionário está dando um relatório. Então, vamos te dar todo o suporte financeiro. Deixa Deus te dar estratégia para você pregar o evangelho, verificar sua real necessidade. Ou missionários, esse valor está sendo suficiente? Enviar regularmente as ofertas. Peraí, é todo dia 10 que eu envio o dinheiro para ele, então tem que ser todo dia 10. Mas esse mês eu não vou ter porque quebrou aqui o banheiro da igreja, então o dinheiro que eu ia mandar para missões eu vou arrumar um banheiro da igreja. Negativo. Os irmãos que dê outro jeito, irmãos. Faça uma cantina, mas o missionário, o dinheiro que é reservado para ele não pode faltar. Né? Não pode. E constante e permanente tem que ser o nosso envio. Isso é importante. Qual é o comprometimento com a igreja? Aí a igreja que está enviando esse missionário, ele tem também a liderança, um comprometimento com a sua igreja. Comprometimento, qual seria esse? Incentivar os membros a ofertar regularmente. Por isso que às vezes tem uma vez por mês o culto de missões, e ali é passado às vezes, dependendo da igreja, um envelope, e para incentivar você a ofertar. E oferte mesmo. E é importante que a liderança também mostre um relatório. Irmãos, a nossa igreja, ela financia tantos missionários. A nossa igreja ajuda tal casa de recuperação. A nossa igreja ajuda os nossos missionários aqui dentro, que 1, 2 vezes
vezes por mês, vão evangelizar aqui perto mesmo da nossa igreja, e ali para cada uma desses eventos eles gastam alugando um carro de som. Eu não sei qual que é a estratégia de cada igreja, mas é importante a liderança mostrar para a membresia onde está sendo empregado esse dinheiro, né, de missões. Isso é muito bom, porque aí a igreja acaba abrindo mais a mão. Isso é óbvio, né, irmãos? É só você trazer um missionário, a hora que ele conta as necessidades do campo, a dificuldade do campo e a obra que Deus está fazendo, quantas almas estão salvando, você vai falar: irmão, você poderia hoje dar uma oferta, porque a gente está indo lá para Afeganistão pregar o evangelho. Irmão, o povo abre a mão, porque o povo vê que o dinheiro está sendo empregado corretamente. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Um cristão comprometido, né? Comprometimento da igreja. A igreja também tem que se comprometer. Eu falei da liderança, mas agora eu vou falar dos membros. Ofertar regularmente. Você tem ofertado para missões? Ah, irmão, às vezes eu dou R$30, R$10, às vezes eu não dou nada, outra vez eu não dou nada também. Então, irmãos, vamos começar a pensar. É importante a gente ofertar no reino de Deus. Devemos sempre assumir o compromisso de orar e jejuar por missões. Se possível, manter contato com o missionário. Você já ligou para algum missionário? Já se preocupou em ligar? Imagina um missionário que está hoje lá no Afeganistão, lá na Ásia, eu não sei, está na China pregando o evangelho com aquelas dificuldades todas, perseguições. Você já pensou em pegar um telefone e falar: meu irmão, como que está a obra aí? Eu estou orando por você. Imagina um missionário recebendo uma ligação aqui do Brasil e feliz porque você está cuidando da vida dele espiritual. E se possível, irmão, visita esse irmão no país que ele está, no estado que ele está, na cidade que ele está. É importante isso, ele vai se sentir acolhido. Muitas das vezes o missionário está lá sozinho, sofrendo, apanhando a família, às vezes com muita necessidade. E se você der esse apoio, e esse apoio que eu estou falando, não estou falando da liderança não, estou falando dos membros, isso é individual de cada um. Outro compromisso, aí é o compromisso agora lá do missionário que está do outro lado da linha. Ele tem um compromisso de ganhar almas. Peraí, se ele se manifestou que tem um coração ardente para missões e ele vai para lá e não ganhar alma, alguma coisa está errada. Mas 100% desses missionários, irmão, só de abandonar o seu país, a sua cidade, a sua família aqui, e ir com a cara e a coragem para um lugar que ele não conhece, um povo que ele não conhece, irmão, esse homem está com o coração cheio de Deus, cheio de missões. Ele vai ganhar muitas almas e o Espírito Santo vai abrir as portas e vai operar grandes sinais e maravilhas, e almas serão salvas, eu não tenho dúvidas. E esse missionário também tem a responsabilidade de enviar um relatório mensal, de falar para o pastor e para a igreja que está o ajudando: ó, esse mês ganhamos tantas almas, esse mês nós investimos tanto aqui para comprar isso, comprar Bíblia, não sei o que, olha, nós estamos construindo um templo e foi gasto tanto. Isso é importante, e esse relatório é importante passar para a igreja. Com certeza a igreja, ouvindo isso, vai aumentar a fé e vai triplicar a oferta missionária. É óbvio, né, irmãos? Glória a Deus. Pois bem, promessas de Deus para com o missionário. Aí, lá em Marcos 16:15, olha, se o missionário está preocupado em ir para o campo de batalha, de repente você que está me ouvindo, você tem o desejo de fazer missões, mas fica com medo, né? De ir lá, como que vai ser, como que é isso? Fique tranquilo, Jesus já te garantiu todo o seu respaldo, Ele te dá todo o respaldo. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, então ele está falando, vá pregar o evangelho. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Ó, missionário, você vai fazer a obra? No nome de Jesus você vai expulsar demônios, vão falar novas línguas, você pode até pegar nas serpentes, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E às vezes em alguns contatos com missionários, você conversa com ele e fala: irmão, quando eu estava no Brasil, Deus nunca me usou em curas, mas foi cair lá, irmão, na missão. De repente, um dia, orando por uma mulher numa fazenda, Jesus curou ela do câncer. O outro que estava no leito de morte, a família já estava decretando a morte, Jesus foi lá e ressuscitou o homem. Irmãos, sinais e maravilhas seguirão os que crerem, seguirão esses missionários. Aí sim, existe promessa de Deus para quem oferta. Então, se a igreja do lado de cá que está enviando o missionário tem aperto o coração, tem promessa de Deus para ti, meu irmão. Deus sempre cumpre suas promessas. É o que está nessa foto aqui, ó, nessa imagem, né? Em Mateus 6:21, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, ou melhor, em Filipenses 4:19, né? Suprirá todas as vossas necessidades em glória. Qual é a sua necessidade? Jesus suprirá todas as suas necessidades. Ô irmão, então se eu ofertar, Deus vai me dar? Irmão, Deus é Deus de misericórdia. Se você abre mão para a obra de Deus, Ele vai te ajudar, mas Ele conhece a tua necessidade. Então não queira também barganhar com Deus. Opa, então eu vou dar R$100 para ganhar mais de Deus, para ajudar o campo missionário. Não, irmão, seja voluntário.
dê oferta com amor, não querendo retorno de Deus algum, mas pensa, meu dinheiro está sendo empregado para aquele missionário, esse dinheiro vai ajudar a levar o arroz e feijão para o missionário, vai ajudar a comprar ali um sapatinho para sua filha, então você está dando aquela oferta com amor para o missionário, e não pensando, Deus, eu estou dando oferta e eu quero que o Senhor me dê aquela casa. Pare com isso, Deus não está neste negócio, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde que está a sua oferta, o seu dinheiro, melhor dizendo, porque aonde estiver o seu dinheiro, o seu coração está ali. Ah, irmão, eu não tenho ofertado para missões. Então quer dizer que se o seu dinheiro não está em missões, o seu coração também não está em missões, porque se você regularmente tem ofertado por missões, e às vezes oferta até mais, porque o teu tesouro está em missões, o seu coração está em missões. Pois vamos fazer agora um paralelo entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, né? Aprendendo a investir na obra missionária. Vamos ver o exemplo de generosidade dessa igreja de Filipos, lá em 4, 15 e 19. E bem sabeis vós, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, Paulo está falando, comunicou comigo a respeito de ofertas, de dar e receber, senão somente vocês. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. E olha que interessante, uma e outra vez, vocês, ó Filipenses, me ajudaram lá em Tessalônica. E aí, aqui ele está falando só de Tessalônica, mas quando você vai lá para Filipenses capítulo 1 e o versículo 5, você vê que Paulo está dizendo que esses irmãos têm ajudado constantemente. Então a igreja de Filipenses ajudou bastante Paulo. Olha, 1,5 de Filipenses, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está testificando, olha, desde o comecinho que vocês iniciaram até agora vocês têm cooperado no Evangelho. E essa cooperação aqui, ó, é financeira, sim. Pois bem, e aí Paulo está falando assim, olha, porque também uma outra vez ajudaste em Tessalônica, não que eu procure dádivas, né, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Ou seja, ele está falando assim, olha, quanto mais você oferta, mais vocês receberão de Deus, porque está abrindo a obra, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. A igreja aos Filipenses, ela enviou esse irmão Epafrodito lá para Paulo em Roma. Lembra que eu disse que essa carta foi escrita de Roma? E aí ele está escrevendo, dizendo assim, olha, o irmão Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, ele veio e trouxe essa ajuda, e como cheiro de suavidade e sacrifício agradável a Deus e aprazível, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em contrapartida, Corinto no começo só pensava nos dons espirituais e não se preocupava com a ajuda missionária. Em Corinto, a igreja de Corinto, ela é insensível, é o que Paulo registra lá em 2 Coríntios 11, 8. Outras igrejas despojei e para vos servir. Olha só que interessante. Outras igrejas, Corinto, me ajudou aqui. E uma delas, por exemplo, foi de Macedônia. Foi macedônios que me ajudaram a pregar aqui em Corinto, recebendo deles salário. E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pedir, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, tá vendo, irmãos? E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Só que Paulo começa a ensinar esses irmãos e ele vai mostrar também que quando ofertar, e aos Coríntios que ele fala isso, oferte com alegria, com coração voluntário, não por necessidade, mas ofertar com alegria. E os irmãos de Corinto mais tarde aprendem a ofertar, porque eu deixei aqui nessa tarja preta, ó, 1 Coríntios 16, 1 ao 5, que vai falar que essa igreja de Corinto aprendeu a ofertar para ajudar os irmãos da Judéia. Até houve um erro de grafia aí, né? Ajudar os irmãos na Judéia. Paulo faz um apelo a eles e eles começam, Paulo fala assim, aos domingos, né? Já separa um dinheiro aí que qualquer hora eu vou passar aí em Corinto e vou pegar essa oferta e levar também para ajudar os irmãos na Judéia. Então a oferta missionária, irmão, seja um contribuinte da obra missionária, né? Vamos lá que eu já estou chegando ao fim. Aprendendo a investir na obra missionária, a consciência de todo cristão, agora é para nós ofertar, a nossa consciência tem que ser o quê? De ofertar na obra missionária. Eu não sei o quanto você tem feito isso, regularmente ou de vez em quando, mas se preocupe mais com isso, ore mais a Deus aí, Senhor, me dê condições para ofertar mais, e Deus vai te dar condições, Deus vai suprir as suas necessidades, mas pense uma coisa, se você está trabalhando e tem condições de ajudar no missionário, não endureça seu coração, ele precisa da tua ajuda. Paulo ensinou aos irmãos de Corinto, né?
É o que eu acabei de falar aqui, ó. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele está ensinando, vocês não estão me ajudando, os irmãos de Macedônia me ajudaram, mas ó, segue esse caminho que vocês vão ver que Deus vai ajudar vocês e vai crescer o campo missionário. E aí eu mostrei nesse slide aqui, ó, em 16:1, que eles aprenderam. Depois você dá uma verificada lá. Grupo de mulheres, agora eu vou para um outro grupo. Quando Jesus estava aqui, voluntariamente, mulheres com dinheiro, com posse, financiaram o ministério de Jesus. Olha que interessante, né? E aconteceu, está lá em Lucas 8, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, quem? Jesus, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, entre elas Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres que os serviam com suas fazendas, riquezas. Então veja a importância das mulheres também ajudando a obra missionária. Concluindo, por fim, né, Deus conta com você para entrar nesse seleto grupo de mantenedores da obra missionária. Querido, abra o coração. Ah, se eu não tenho condições hoje, tudo bem, o Senhor Deus compreende. Mas tendo condição, abra mão para a obra missionária, oferta missionária, mãos que oram, que doam e que também abençoe. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus.